96.7. Autêntica FM. Em Belo Horizonte são 4h04 aqui do Alto da Serra, uma vista espetacular de Belo Horizonte, uma tarde deliciosa de quinta-feira e toda tarde de quinta-feira às 4h começa o programa Educação é para Todos, que sempre traz um tema relevante para discutirmos aqui na educação e sempre com um convidado muito especial para tratarmos desse assunto. E hoje o tema é educação e direito. Você pode participar através do 996611067, mandando sua mensagem de texto ou de voz para conversar aqui com o professor Rafael Suertes. Olha, o direito para as pessoas mais carentes no Brasil é algo distante. Advogado é vendido como um serviço caro. Mas pequenas informações para o trabalhador, para os microempresários, para as mulheres, comunidades oprimidas como indígenas, LGBTQI a mais, sem teto. Essas comunidades poderiam ajudar ou poderiam ser ajudadas na construção das suas cidadanias pela advocacia. Para isso, a educação para todos é necessária algumas reivindicações legais. Cada vez mais cresce o número de advogados que vêm das comunidades e que querem mais do que representar as pessoas, querem mesmo é ajudar na sua educação para o direito. É sobre educação e o direito que nós vamos falar hoje com o professor Rafael Suertes, que é graduado em Direito pela Dom Helder, pós-graduado em Direito Civil pela PUC, mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local pela UNA. E ele vai conversar principalmente para incentivar a ninguém parar de estudar. Muito boa tarde, Rafael. Muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do programa. É uma honra recebê-lo aqui. Muito boa tarde, Luiz, caros ouvintes. A honra é toda minha. O prazer imenso estar aqui. Mandar um abraço ao professor Cláudio. Agradecer pelo convite de estar aqui com vocês aqui nessa tarde. Muito obrigado, professor Cláudio. Sempre trazendo um convidado aqui excepcional para discutir aqui assuntos que, assim, são relevantes para a educação. E o direito é uma área do conhecimento fundamental, é uma ciência fundamental do cidadão, né? E sem ela a gente não consegue ter o direito sem a advocacia, né? Ô, professor, eu queria começar entendendo um pouquinho da sua trajetória, né? Como que você chegou até aqui hoje, nesse ponto, até o direito. Pode contar um pouquinho pra gente? Minha vida é igual qualquer cidadão brasileiro, né? Tentando vencer na vida, né? Através das nossas ambições, nossos sonhos, né? Mas eu nasci em Belo Horizonte mesmo, lá numa comunidade chamada no bairro Céu Azul, né? Hoje muita gente conhece, lá tem uma comunidade de Andara lá, né? Blue Sky. Isso, E vivi lá 25 anos da minha vida. Maravilha. Maravilhosos, até eu me casar e me mudar de lá. Bom, a escolha do direito foi meio que por acaso, foi apaixonante. Eu lembro que na década de 80, ainda menor, podia trabalhar, né, de carteira assinada. E eu lembro que foi meu primeiro emprego, foi do meu saudoso tio, Carrara. Ele faleceu tem pouco tempo. E ele me deu essa oportunidade de emprego. Eu tinha 13 anos e ele tinha uma agência de turismo que ficava em frente ao Fórum Lafayette. Ah, sim. Né? Assim, nós que viemos de comunidade, aquilo pra mim era um outro mundo, né? Você vê aquele tanto de pessoa de terno passando pra lá e pra cá, que a televisão dos anos 80 mostrava pra gente que quem é de terno é bem sucedido, né? E hoje, graças a Deus, isso tá caindo por terra. Pois bem, então, numa dessas horas de almoço que eu tive ali, eu descobri que eu podia entrar no fórum. Eu não sabia, né? Pra você ver como é que é a ingenuidade e o desconhecimento do cidadão brasileiro, né? O fórum, mas é a casa do povo também, né? Onde que eles resolvem seus problemas. Então, e ali no entorno do fórum onde você trabalhava, isso. Naquela época, havia um movimento muito grande de operadores do direito, pessoas ali com terno, com a pastinha. Era bonito, né? Isso é bonito, é admirável, né? Não, e chegou, é tão engraçado, eu conto isso na sala de aula para meus alunos, assim, é tão admirável que eu ficava de olhando essas pessoas, né? Pelo contexto que eu vivia socialmente, achava que era um gap muito alto. Além da sua possibilidade, você achava que era, né? Eu tive a audácia aos 13 para 14 anos, pedir meu tio para ir poder trabalhar de terno.
Ah, que legal. Só para poder parecer um pouco. Então, acho que um pouco essa raiz do direito começou ali, né? Entendi. Quando eu descobri que eu podia entrar, eu vi um tribunal do júri. Eu fui lá assistir, né? Ô, gente, para quem não sabe, o professor vai explicar aqui o que é o tribunal do júri. Bom, o tribunal do júri são os crimes contra a vida, né? E é aberto ao público, tem um conselho de sentença, né? Onde que é feito pela população, membros da sociedade, que vão lá ouvir as partes, o Ministério Público e o advogado de defesa, para ver se condena ou não o réu ali está sendo julgado naquele momento. É aquela apresentação mais cinematográfica que a gente tem a ideia dos filmes, hoje, né? Eu recebo muito questionamento, inclusive das pessoas mais idosas, né, que às vezes não têm conhecimento, assim, mas como é que é no direito? Você fica lá falando toda hora? Não, né? Aqui no direito brasileiro, a única oportunidade que tem de fazer esse embate, entre aspas, teatral, é o tribunal do júri, né? Tem a justiça militar que faz também, mas o procedimento é esse, né? No tribunal do júri. E eu fiquei encantado quando eu vi aquela oratória, que as pessoas falando bonito, né? A linguagem coloquial da década de 90 ali era diferente da de hoje, né? Então era muito para rebuscar, e assim, pra gente que tava na minoria, a gente nem entendia direito, mas assim, naquele momento tinha um clique na minha cabeça, é isso que eu quero pra minha vida. Porque você pensar no tribunal do júri é um rito muito especial, né? Aliás, ele é um rito especial e que tem a participação da sociedade, ou seja, é o direito que o cidadão tem de ser julgado pelos seus pares, né? Sim. Então, é um ato muito importante, muito simbólico. E em função disso, você teve aquele vislumbre em relação ao rito? Sim, foi um vislumbre que eu vi sobre isso, mas o que me chamou mais atenção, acho que me fez tomar esse caminho jurídico, se é que eu posso dizer assim, foi porque na hora que eu adentrei ao plenário, eu estava vendo o advogado de defesa. Defesa. Né? Então, assim, eu achei isso muito salutar naquele momento, assim, que me saltou aos olhos ao ver que ele estava defendendo, né, um réu, um acusado naquele momento, e com um vigor, né, querendo fazer justiça. Exato. Olha, só para eu trazer a nossa conversa para a educação, eu queria que você pontuasse aí, nessa idade, qual era a sua real situação financeira, vamos dizer assim, do ponto de vista social, né? Melhor, qual é a sua real situação social e qual é a série que você estava cursando, né? Eu estou querendo comparar isso nos dias atuais, como é que um menino, né, um rapaz hoje estaria nessa posição? Luiz, olha, naquela época, como eu disse, foi meu primeiro emprego de carteira assinada, indo pro mercado de trabalho. Eu aprendi a andar no centro da cidade, que era legal, né? Quando a gente era mais novo, quem sabia andar no centro era o descolado da escola. Mas eu tava cursando a 6ª série, eu tinha 13 anos, eu tava cursando a 6ª série e parei de estudar. Porque eu precisava trabalhar. Né? Eu precisava trabalhar. Não tinha. Ou Feliz Natal ou Próximo Ano. Não dá para trabalhar e estudar, né? Assim, Entendi. Eu não nasci em berço de ouro, né? Nasci em comunidade, meus pais sempre fizeram tudo por mim, mas dentro do limite deles, né? Então, naquela época já era um momento muito difícil que a gente estava vivendo financeiro. Então eu acho que você nasceu no berço de ouro. Porque os pais que me deram essa educação. Esse que é o berço de ouro. É que os pais, valia, né? apesar de não ter a condição financeira de dar ao filho uma proporcionar financeiramente, ele dá o exemplo, ele dá o incentivo, ele dá o apoio. Esse sim é o berço de ouro, né? É verdade. Então, assim, meus pais, minha mãe, meu pai sempre torceram muito por mim, né? E eles me deram o principal que todo mundo fala. Meu pai, aquela máxima da cidadania, né? Tem um nome limpo, meu filho, o resto a gente constrói, né? Então eu tentei seguir isso à risca, mas sempre tentando sonhar alto, né? Tentar fazer a minha vida sair daquele contexto que eu tinha, ou seja, tentar evoluir um pouco mais, né? O contexto que você vê é de comunidade? Comunidade. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho. Olha, meus pais moram lá até hoje, eu adoro ir lá. Que experiência exitosa, sabe, Rafael? Porque a gente que está aqui na comunidade, com essa população toda que precisa de um apoio, precisa de inspirar em experiências exitosas como a sua, para saber, eu posso vencer, eu vou chegar lá, né? Muito interessante. É possível. Né? É uma história inspiradora, segundo o professor Cláudio Magalhães, né?
ele falou muito bem de você, que foi aluno dele no mestrado, né? Sim. E foi seu orientador também. Foi meu orientador. Muito bem. Bom, e quando você foi formado, você notou que as comunidades nas favelas, as pessoas muitas vezes careciam de apenas de um pouco de informação jurídica, de direito. Pode nos contar quais são os maiores perrengues que os moradores das comunidades passam por não ter uma pequena informação sobre direito? Essa é a pergunta do professor Cláudio Magalhães. Ele está pegando justamente no ponto X da questão. Assim, eu quero entender que essa formação que você está perguntando é já formação acadêmica já de formação, direito, né? Quando você formou em direito, você fala, poxa, onde é que tá a pegada? Sim, aqui? Não, porque eu pensei que precisa uma formação social mesmo. Mas essa formação, esse clique que eu percebi já foi ainda na graduação. Por volta ali do 4º período, mais ou menos. Começa os estágios ali. Assim, eu sou as um práticas pouco jurídicas, Frankenstein, mas assim, eu fiz minha graduação toda para ser criminalista, né? Para tentar ajudar as pessoas mesmo. No penal. Por causa do fruto dessa primeira vivência que eu tive, né? O impacto que eu tive do direito penal lá naquele primeiro dia que eu entrei no fórum que eu acabei de contar. Então era um processo criminal. Então eu nesse momento, na hora que a gente estava estudando ali mais ou menos direito penal, começando a introdução do direito civil ali, você começa já a enxergar um vislumbre do que você pode melhorar na sociedade, né? Pessoal, olha, isso pode ser feito assim, isso aqui pode ser lá. Ademais, né, todo estudante de direito sabe que quando você entra na faculdade de direito, você não tem mais final de semana, né? Você não recebe mais bom dia, nem nada, né? Você chega na casa da avó pra comer macarrão, e aí? Tô precisando de olhar isso aqui pra mim, o que você pode fazer, né? Seu amigo, aí como é que tá o processo lá? Então, assim... Dá uma olhadinha. Né? Então, assim, é muito gratificante isso, mas nesse período eu comecei a identificar alguns pequenos problemas que, se a comunidade que eu vivia tivesse um mínimo de conhecimento ou alguém para poder elucidar essas demandas e sanar esses problemas, eu acho que muitos problemas não seriam judicializados, né? E seriam resolvidos ali através de uma autocomposição entre as partes ali. Você tem muita razão quando você fala sobre isso. Quando eu me lembro, muito antes de tentar entrar aí para a área do direito, de ver situações em que as pessoas simples, humildes, te trazem ali uma pergunta: olha, moço, eu tô aqui com esse problema assim, de um terreno, da minha casa que eu vou morar. A pessoa completamente perdida, não sei saber para onde começar. E aquilo para você é apenas uma informação que você pode dar para a pessoa dar o primeiro passo em direção à solução daquele problema. E, no entanto, aquele problema, ele é significativo para a vida daquela pessoa. Você está entendendo? Isso. Às vezes a pessoa está precisando de um remédio, está precisando de um apoio jurídico para cuidar da saúde, uma curatela, sabe? De uma coisa que assim é tão básico, de um habeas corpus. E para o operador do direito, apenas sinalizar: olha, você procura a defensoria. Já é uma palavra de alento, de direção para o caminho. E é nesse sentido que você está falando? Sim, Luiz, porque assim, para nós operadores do direito, esses problemas são corriqueiros, são do dia a dia, né? Então, mas para essas pessoas é o problema da vida. É o problema da vida, você falou bem. É o problema da vida. Então, assim, eles não dormem por isso, eles não sabem como resolver, eles acham que a figura do advogado é inalcançável, né? Isso está sendo quebrado, esse paradigma está sendo rompido, mas o que a gente vê desde a imersão do direito no Brasil até ali, meados de 94, o advogado era um superstar, né? Era a pessoa que todo mundo queria ser. Se eu falasse assim, na década de 80, o que você quer ser na vida? Eu quero advogado, médico ou engenheiro, né? Isso vem da nossa herança. São as profissões, né? Infelizmente, a nossa herança social nesse quesito é muito as profissões infeliz, fortes, né? Era infeliz. Hoje, graças a Deus, isso está caindo por terra, né? Pelos acessos que estão acontecendo. Mas, sim, eu concordo com o seu posicionamento ao alegar que, nesse meio tempo, essas pessoas precisam de algo mais. Elas precisam entender que a justiça está ao alcance delas, né? Seja através de um advogado, de um estudante de direito, né? Não é que o estudante de direito vai exercer a advocacia, que é uma função privativa do advogado, mas de orientar a pessoa no sentido de buscar a orientação no lugar certo. Porque muitas vezes a pessoa está tão perdida, igual você falou, o problema da vida dela, ela não consegue
perguntar. Sim. Ela vai bater numa porta, talvez muito mais distante dela do que poderia ser, sendo que tem uma solução mais prática ali. Olha, se a senhora não tem condição, procura o núcleo de práticas jurídicas da faculdade tal, né? Vai na defensoria pública, para poder resolver esse problema. E a pessoa não sabe para onde ir. Aí vai para um lugar que não é, vai para outro, não é. E aí vai conversar com o advogado, o cara vai querer uma consultoria, vai querer cobrar. Então a pessoa realmente fica perdida, e exercer a cidadania e respeitar o indivíduo é poder dar a ele uma informação básica para ele poder saber onde que ele vai dar o passo em direção à faculdade, em direção à defensoria ou qualquer outro lugar, não é verdade? É verdade. E assim, nós estamos falando também que essas pessoas, a maioria das vezes, elas são muito humildes, né? Às vezes não são letradas, têm dificuldade de expressar, até de comunicar o seu problema para ter uma possível solução. Então isso é um agravante muito, muito, muito sério. E as comunidades, tem muitas pessoas assim, né? Então nós operadores, assim, eu na minha cabeça, eu penso o seguinte, que quem faz direito, ele não pode estar visando algo se não ajudar o próximo, né? Ele tem, quando você matricula na faculdade de direito, acho que o seu primeiro ideal é quem que eu vou poder ajudar com o meu trabalho, com o que eu estou aprendendo, né? Hoje, às vezes, as pessoas procuram uma faculdade, procuram para ganhar dinheiro. Hoje, assim, quase 20 anos de profissão, eu posso afirmar que é muito mais gratificante você resolver o problema de uma pessoa e ela sair feliz, te agradecer, porque você sabe que ele era o problema da vida dele. Para você nem faz tanta diferença. Para quem não sabe, existe um percentual aí, uma possibilidade da advocacia pro bono, né? Que é o advogado exercer a advocacia para um cliente de forma gratuita para eventualmente atender essa demanda social, né? Esse que é o grande entrave, né? Que é essa barreira da própria legislação, né? A Lei 8.906. Porque você não pode fazer isso com habitualidade. Com habitualidade. Né? Mas eventualmente? Eventualmente, sim. Eu mesmo, no meu início de carreira, até hoje, às vezes faço muitas coisas assim. Quando a gente percebe que a pessoa precisa do socorro, né? Então, assim, não só eu, vários amigos eu conheço também fazem esse tipo, porque acho que é muito gratificante, como eu te falei, a gente vê no olho da pessoa e ela poder te retribuir com um sorriso. Às vezes a pessoa te leva um bolo, algo nesse sentido, sabe? Assim, é muito gratificante. É bacana. Eu já presenciei uma situação que uma mãe chorava, estava aos prantos porque tinha um medo de perder a guarda das crianças, então ela se mantinha inerte naquela reivindicação dos direitos dos próprios filhos com medo de perder. Quer dizer, a pessoa está muito mal informada, né? Bom, o professor quer saber também quais são os maiores problemas que a população mais carente sofre por não ter uma educação sobre o direito. Pois é, uma pergunta interessante. Essa pergunta vira e mexe, as pessoas fazem para mim, mas o que tem mais no direito? O que acontece mais, né? E se for olhar, não é só nas comunidades, acho que é num todo geral, né? Eu ligaria como um tópico 1 aí, direito de família, né? Principalmente reconhecimento de paternidade e seguida de pensão alimentícia, né? Esse aí tem sido um dos pedidos e das preocupações. Como que procura, como que eu aciono a justiça para o pai ver meu filho, para o pai pagar a pensão, né? O cara não quer reconhecer meu filho. Então, assim, esses são os principais motivos, assim, do direito de família que a gente nota que as pessoas procuram, assim, com essa, assim, uma pergunta simples, né? Que é um direito ali do menor, da criança, né? É um direito indisponível, do afeto, e e às vezes a mãe que está ali vivendo aquele momento, acabou de ganhar a criança, está desamparada, muitas das vezes está desempregada, ela precisa de um amparo do pai, o pai não está presente, e ela vai socorrer a quem, né? Ela tem que ir na justiça, só que às vezes ela não sabe como fazer isso. Tá certo. Porque quando você pega essas situações, né, de socorro imediato, é muito difícil, desesperador e uma atitude social, não é verdade? Que muitas vezes, por exemplo, a própria mãe, né, que está nesse problema, às vezes ela não está recebendo a pensão, e muitas meninas, muitas mulheres que estão grávidas, às vezes elas estão o companheiro já deixou, abandonou, mas existe uma possibilidade também dele já
dá o famoso alimento gravídicos, né? Durante ainda a gestação, não precisa da criança nascer, né? Antes de nascer. Então, assim, isso é muito importante para essas mães que estão ali, né? Passam por esse momento muito delicado da vida ali, com a ausência do genitor nessa situação. Porque é muito humilhante, né? Muito humilhante. A mulher tá grávida de uma pessoa e esse pai, o suposto Sim. pai, ele fala, não, só com DNA, coloca barreiras e coloca a mulher numa situação muito difícil, delicado, sim, porque ele também é responsável por um mesmo ato, né? Pois então assim, por isso que esse é um dos temas principais que a gente vê nos recortes jurídicos, porque esse abandono, né, que a gente chama, e a falta de conhecimento da mãe ali com a criança é muito grande. Então, o direito de família aí, essa parte de alimentos e investigação de paternidade é campeão. Então, nesse caso, quais são as possibilidades de buscar um atendimento jurídico de forma gratuita? A primeira coisa que a mãe tem que ter em mente, né, que a justiça vai estar ao lado dela, né? Ela tem que entender, por mais que o genitor possa ter se afastado, ela pode socorrer na justiça, né? Como eu disse, ela pode ainda conseguir o alimento gravídico antes mesmo da criança nascer, porque é o momento mais importante dela. Ela precisa fazer pré-natal, ela precisa tomar remédios, né? Fazer enxoval da criança, planejar o parto, planejar a vida da criança, né? Receber, então, né? assim, isso tem custo, né? E não é todo mundo que consegue consegue bancar isso sozinha, né? Então, o que a gente recomenda, a priori, assim, é procurar a Defensoria Pública, né? Ou então uma escola de direito mais próxima da casa dela, que certamente vai ter um núcleo de prática jurídica lá, onde que vai ter os professores, advogados, né? E a banca dos estagiários, dos alunos que estão formando do corpo discente, né? E vão acolher ela, vão resolver o problema dela ali da melhor forma possível. E funciona? Funciona. Muito bem. Funciona. Muito bem. Rafael, você fez um belo estudo do que no exterior se chama de paralegal. Isso. Né? Pra gente comparar, são como os paramédicos tipo SAMU, não são médicos, mas fazem muito bem os primeiros socorros, né? Tem algo parecido aqui no Brasil como paralegal? Pois infelizmente não tem. Esse estudo foi aguçado numa demanda social que eu vi junto com o professor Cláudio, a gente estudou isso juntos. E na minha cabeça era uma pergunta que eu queria responder o seguinte: tem muito aluno de direito formando de 6 em 6 meses. Muito aluno de direito. É o mercado. E o índice de reprovação do quadro da ordem é gigantesco, né? Então, a aprovação, as pessoas que vão ser advogados, conseguem ser de cada exame, gira em torno, a média, de 15%. Nós estamos falando de mais de 100 mil pessoas, 15% das 100 mil viram advogado no Brasil. Você está falando dos alunos que se formam em direito. Se formam em direito ainda, né? Que é o que podem ser utilizados como esse paralegal que eu defendo na minha dissertação de mestrado. Sim. Então, qual que é o problema? Olha, tem uma galera aí que gastou uma grana, formou em direito. Se ela formou, ela sabe alguma coisa, que ela não consegue trabalhar com aquilo que ela formou. Ela está jogada no mercado de trabalho, fazendo qualquer outra coisa. Não fez o exame de ordem. Porque não passou no exame de ordem. E assim, aí vem aquela segurança. A prova mesmo, ela aprova o exame em si, ele é um selecionador natural da aptidão da pessoa? Eu te garanto que não. Eu mesmo, eu nunca tomei uma bomba na faculdade, minhas notas são excelentes, mas eu tenho um problema pessoal, nervosismo. Nervosismo. Então, assim, quando eu fiz o exame da ordem da primeira vez, eu falei assim, todos os simulados, sim, eu passava assim, sem estudar. Mas na hora que chegou lá, eu travava. Amarelou. Eu travava, amarelei. Teve uma prova que minha mão pingava tanto que rasurou a prova, o caderno de respostas. Então, assim, é difícil. Então, assim, não é... E hoje eu tô aqui, sou professor, tenho já uma carreira jurídica, né? Graças a Deus, boa. Então, a prova em si, ela não mede por si só a competência de uma pessoa. Rafael, eu conheço pessoas que tiveram
uma versacra muito grande para poder obter a aprovação do exame de ordem, mas justamente que os problemas não estavam no conhecimento do conteúdo jurídico, mas na preparação psicológica para a prova, né? Porque ele é um exame emblemático, né? Ele tem a fama de temido, né? É difícil, não vou falar que ele é fácil, é um exame difícil. Mas eu te falar a verdade, eu até entendo o exame de ordem, pelo menos da primeira etapa, que é um exame justo. As questões, elas não são como um concurso. Só que tem um problema. A quantidade de disciplinas é muito grande, muito extensa. O direito é amplo, né? Então, nessa amplitude toda, você não consegue responder aquelas 80 questões, né? E obter ali 40 questões de acerto, 50% de acerto, porque cai em áreas que você não estudou. Você tem que dar sorte de cair aquilo que sempre cai. Então, embora não sejam as perguntas capciosas, como tem em concurso público, mas são perguntas que você depende de ter aprendido aquele conteúdo, e são muitos. Tá te cobrando ali o curso inteiro, 10 períodos, 5 anos de estudo numa prova que vai definir o rumo da sua vida. E aí entra o fator psicológico dessa segurança, né? E aí? É engraçado, assim, é muito legal essa pergunta, porque eu me vejo, assim, eu sou professor de cursinho preparatório para prisão da ordem, né? Ah, que bacana. Então, assim, hoje, assim, eu olho pra prova, é uma prova pra mim ridícula, né? Óbvio, né? Pra você. Não, mas assim. Mas não é pra mim. Porque você já entende o que o cara tá lendo, você já. A prova é praticamente a mesma sempre, são as mesmas questões, tem os temas. Então, assim, dá pra mapear a prova, né? Tanto é que eu já fiz vídeo na internet sobre isso. Agora a prova tá mudando um pouco, mas se eu conseguir fazer a sua aprovação na primeira etapa, você tá dando 4 matérias só. Porque tem estratégia, E né? é o que eu tô te falando. Então, a prova em si, ela não extrai o melhor do candidato. Nós conseguimos preparar alguém, e sim, não sou eu que tô falando, a internet tá cheia desses super professores. Sim. Que preparam para passar na prova. E passa, a prova é matemática. Se você pegar, por exemplo, eu sou especialista em direito do trabalho. Sim. Eu dou essa matéria na segunda fase, né? Eu consigo fazer qualquer pessoa, se seguir o protocolo ali. Fazer as peças que precisam ser feitas. Passar. Porque é matemática. Então, onde que eu quero chegar com isso? Essa pessoa que está preparando, que às vezes está sendo reprovada por algum motivo, você acha que ela não poderia ser aproveitada no direito? Numa comunidade? Dando uma pequena orientação? Você sabe o que a gente percebe no curso de direito? É que muitos dos colegas, dos alunos, eles não tiveram uma boa preparação com relação a algumas áreas que são importantes, como, por exemplo, o português, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande de expressar, de escrever, de fazer, responder questões abertas, né? Que é muito difícil a redação. Então, uma dificuldade não é realmente de entender, de fazer a resposta, mas sim de entender a pergunta. A primeira dificuldade é entender a pergunta. Então, a educação, ela tem que ser pensada no sentido de preparar melhor os alunos para entrar no curso do direito e terem ali uma preparação de português muito forte, porque essa é uma grande dificuldade que eles têm, tanto de entender os textos, de entender a pontuação, a regra, né? Não vou nem chegar muito assim na questão da regra de português, no português formal não, mas de entender o que está ali, entender o que está escrito, saber escrever uma petição, não é isso? Então é um problema que a gente tem que tá pensando aí sobre a formação do profissional do direito, a formação do operador do direito, né? Nesse sentido de ter a capacidade de entender as outras áreas do conhecimento, principalmente porque o direito, ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar. O seu próprio mestrado já conta isso, né? Como que ele permeia em todas as áreas do conhecimento, está presente em todo lugar. Então é importante que o profissional que vai entrar na formação de direito tenha o conhecimento das outras áreas para ele poder atuar naquele segmento que ele vai escolher como profissão e ali poder trabalhar na área do direito trabalhista, do direito tributário, né, no direito penal. Então, enfim, é preciso que o professor e a instituição dê a ele recursos para que ele chegue no final, na hora de fazer o exame da ordem, preparado para aprender, né, a entender as questões, as perguntas da prova de ordem e depois fazer
as respectivas respostas, né? Sim, eu entendo um pouco assim também, mas a gente tem que entender que o carro tá andando, né? As pessoas estão matriculando, as pessoas estão formando. Então existe essas pessoas já formadas que às vezes não teve uma educação de base boa, mas elas estão no mercado de trabalho. Então, assim, o que a gente defendeu no nosso estudo fazendo uma pesquisa em alguns países, né, como Japão, alguns países do Reino Unido, né, Canadá, principalmente um visual agora que é os Estados Unidos, onde que nas séries da TV aí tem essa figura do paralegal. Eu entendo que essas pessoas, os bacharéis de direito que ainda não lograram êxito no exame da ordem, eles podem sim, de alguma forma, podem ser prestativos à sociedade de alguma forma, porque por mais que a pessoa tenha esse déficit que você está falando de aprendizado de português, de outra coisa, mas durante 5 anos ali dentro ela ganhou bagagem de alguma forma. Com certeza. Né? Com Principalmente certeza. porque a ordem ela faz muito bem a partir do 7º período ter os estágios obrigatórios, né? Só quero fazer uma ressalva que não que eu tô indo contra o exame. Eu acho que o exame precisa existir, sim, né? O exame é um filtro, precisa ser esse exame. Tanto é para corrigir esses problemas que você mesmo falou. Para nivelar. Né? Para nivelar, Mas acho que mesmo essas pessoas que não conseguem o êxito lá na frente, elas podem ajudar. Né? A figura do paralegal para a gente seria como um enfermeiro para o médico, né? Então acho que poderia sim ser um mediador, um facilitador de muitas demandas, ser principalmente um facilitador de autocomposição da comunidade de baixa renda, né? Acho que ele tem essa prática. Claro, o próprio Estado, o próprio TJ mesmo tem esses cursos que as pessoas podem fazer, né? Qualquer operador mediador, de né? Mediador, né? Mas a gente tem uma vedação legal, né? Pelo Estatuto da Ordem que proíbe isso, que fala que é atividade exclusiva da advocacia. Privativa do advogado. Mas a gente, pelo estudo, a gente entendeu que esses países que a gente estudou, né? O direito flui melhor. Então nós precisávamos de ter aí, então, um movimento, vamos falar assim, de positivar. Profissionalizar. Né? Existe, não sei hoje, o deputado nem está lá mais, mas na época que eu estudei o mestrado, tinha um projeto de lei desse em andamento, né? Já estava na CCJ e estava parado até lá para ter essa aprovação. Mas aí tem muita guerra política atrás disso, né? Não sei que cargas está hoje, mas existia esse projeto de lei para fazer exatamente isso. Ele ia ser aprovado, mas aí ia dar poderes para o bacharel de lei, ia ter uma carteira registrada na hora, ia ter uma carteira e não podia advogar. Ele podia ser um assessor, né? O que tem muito nos escritórios grandes hoje, você sabe, né, Luiz? Hoje muitos escritórios grandes contratam essas pessoas para mão de obra barata, né? E para o advogado. Para o advogado. É ilegal perante a ordem? Mas é um trabalhador que está lá como auxiliar geral, algo nesse sentido, né? Então o que a gente queria dar dignidade para essas pessoas também e fazendo profissionalizar essa demanda, que eu acho que seria muito bem aproveitada não só nas comunidades carentes, mas a própria Defensoria Pública podia usurpar disso, né, desse benefício. E lá você sabe, são quilos de processo, né? É verdade. Eu posso falar com propriedade que eu fiz estágio há 1 ano e eu falo que é muita coisa, assim, a gente tem que tirar o chapéu para eles, que eles trabalham demais devido à demanda. E são excelentes advogados, né? São excelentes. Os defensores públicos, né? Excelentes. Sim, a sociedade às vezes culpa muito faz muito desdém da Defensoria Pública, achando que é ruim. Não, todos eles são excelentes profissionais, advogados profissionais, concursados, diga-se de passagem, são os melhores, né? São os melhores. Só que a demanda é gigantesca, eles não conseguem cobrir toda a demanda, né? Então é por isso que às vezes o trabalho ali fica, entre aspas, a desejar no contato íntimo, né? Que o advogado tem particular com o cliente, mas o defensor é impossível ele ter esse bate-papo, essa conversa, né? O Sozé fala, como é que tá meu processo? Isso é impossível, né? Já o advogado particular, ele pode fazer isso mais fácil, né? Então a figura da Defensoria Pública é ímpar nesse meio jurídico para apaziguar um pouco essa confusão. A educação para o direito passa mesmo longe das escolas. Claro, a gente não consegue ver mais uma disciplina no currículo que já está cheio.
Como que você acredita que essas dicas sobre como resolver pequenos problemas jurídicos, como ensinar os jovens e até mesmo os professores sobre direito, seria uma maneira de também conseguir conquistar a cidadania? É muito legal isso que você está falando, porque direito é a base de tudo, né? De conhecimento, de outras disciplinas. E isso é uma lacuna gigantesca que tem na educação. Há pouco tempo, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um projeto que ela leva o direito para as escolas. Ela faz palestras, ela tenta formar o cidadão com pequenas aulinhas de direito do consumidor, direitos humanos e por aí vai. Constitucional, principalmente direito constitucional. Essa é uma bandeira que eu levanto. Por que no currículo da escola normal, né? Fala de primeiro ao 9º ano, de 2º grau, não tem, você não estuda. Educação para o trânsito. O básico, né? Direitos humanos, noções de direito constitucional. Uhum. Eu já tive aluno que, no primeiro período de direito, que chegou lá, quando a gente fala de Constituição, ele fala: o que é Constituição, professor? Eu fico pensando, o cara fez uma prova para advogado, o cara não sabe o que é a Constituição da República. É triste. Entendeu? Então, assim, não tô. Mas esse tá até bom, viu? A gente vê a pessoa chegar lá na faculdade e escrever cada. Preso com 2 S, eu já tive. Esse tipo de aluno, eu não sei nem como pronuncia, né? Mas a grafia tava lá. Mas assim, eu não posso culpar. Mas você sabe que até que eu não ligo pra essa coisa de estar ali com erro de português. O importante é a pessoa ter a capacidade de expressar. Isso, né? Eu como professor, meus alunos sabem, eu quero conteúdo. Eu jamais corrigi, tirei ponto de português, essas coisas, né? A gente pode dar um toque ali ou colar, mas assim, nada formal, né? Apesar, esse problema é crônico, porque assim, eu não posso pôr a culpa neles, só nas graduações, porque eles já chegam lá assim, né? Por exemplo, Rafael, lembro que eu falei no início aqui que eu parei de estudar há algum tempo. Quando eu retomei os estudos, eu confesso aqui que eu fiquei do segundo ano do ensino, como é que é hoje? Ensino médio, né? Que fala? Ensino médio. Né? Eu fui aprovado ao 3º sem ter aula de matemática. Como que acontece? Comunidade, nem é todos os professores que querem dar aula, você sabe disso, à noite principalmente, né? Fala que enfim, né? Os alunos são difíceis, aquela coisa toda, e vai um professor, 3 meses, vai embora. Aí até contratar o outro, já se passaram mais 2, 3 meses. E o ano foi andando. Entendi. E isso só foi sanado no segundo, não sei como é que conta lá, mas era 4 bimestres, não sei. Mas no segundo semestre. Segundo semestre do ano letivo. Depois, lá no final. Que aí teve um professor. Rafael, às vezes eu fico vendo, então, assim, eu não posso pôr a culpa só nos alunos, porque é um problema social, de escola. Você pegar, até fico brincando às vezes, você pegar o meu histórico escolar de escola mesmo, você vai lá, vai ver as notas lá, coitados, não era pra estar aqui hoje não. Assim, eu venci por fé mesmo, que Deus abençoe, mas é esse tipo de educação que tem dentro lá de trás. Mas olha, você correu, né? Você se esforçou. Esforcei, mas assim, um ponto fora da curva? Sim, sou um ponto fora da curva. Eu não posso negar, né? Deus me abençoa demais. Porém, essas pessoas que ainda estão na faculdade ainda estão nesse mesmo sistema educacional, que é a velha discussão. Qual que é o melhor jeito de dar aula? E hoje, a tecnologia está aí, né? Hoje o aluno, você está dentro da sala de aula, ele está no WhatsApp. Então, assim, o jeito de dar aula mudou, né? Está muito mais dinâmico. Então, assim, você tem que dar um jeito de prender a atenção desse aluno hoje, que na nossa época ele não funcionava. Se discute muito sobre a utilização das tecnologias digitais dentro de sala de aula, né? E a gente tem que estar sempre pensando que isso tem que ser como uma ferramenta de educação. A bola da vez é o chat GPT, né? Então, chat GPT. O trabalho vai vir tudo bom. Se tem N forma de apresentar esse trabalho, vai aí que forma o profissional, né? Vai dele, ele vai copiar, mandar a máquina fazer, ou ele vai se preparar para o mercado de trabalho que, se ele não souber, vai engolir ele. É uma possibilidade. Né? É uma possibilidade, porque você encontra na internet uma possibilidade, né? Para resolver todas as questões que você quer. Mas o difícil é saber escolher, selecionar, né? Essas fontes de informação. Então, dentro de sala de aula, precisa de sim ter ali
um acesso à internet para buscar a pesquisa complementar, porque você imagina, se você está dentro de uma sala de aula e aí você vai resolver uma questão, vai responder uma pergunta de um aluno que fala sobre um determinado tema que você nem está sabendo, mas você pode incentivar os colegas a fazerem a pergunta e aí a gente conseguir resolver e descobrir a resposta, né? É uma forma do professor estando ali como um mediador do conhecimento, não como um senhor dos saberes, né? Agora, Rafael, bem que advogados como uma pegada social podia começar a ir nas escolas, ou não? Tipo, eu vou lá dar uma palestra, eu, advogado, você, advogado, Rony, advogado, vai lá dar uma palestra sobre algum tema na área de jurídica. Como é que pode incentivar isso na comunidade, cara? Olha, é muito legal. Eu já vivenciei isso, né? Quando eu estava dando aula na UNA, somente na UNA Linha Verde. Sim. Ela é próxima de várias comunidades. Não, ela é na graduação mesmo. Graduação. Né? E lá tinha uma diretora, eu gostava muito dela, a saudosa Camila. A gente bolou isso, vamos ajudar essas escolas que estão aqui perto. Escola pública. A UNA é um projeto da UNA. Eu cabecei, falei, vamos levar o direito, uma palestra de direito para esses alunos. Vamos levar esse conhecimento da introdução do direito para eles, para entender, trabalhar com a comunidade, com as pessoas, um atendimento mínimo ali sobre direitos humanos, sobre direito do consumidor. E nós fizemos isso, sabe? A gente eu vejo que tem muita sede dessas pessoas para esse tipo de aprendizado. Rafael, eu já percebi que nós temos hoje no direito muita demanda para responder questões sob o ponto de vista social, como nós estamos conversando aqui. Por exemplo, o uso da Lei Maria da Penha, né? Que é uma demanda, vamos dizer assim, absurdamente em colocação, sempre uma lei moderna no mundo inteiro. A Lei Maria da Penha é uma referência, né? E que ela tem uma aplicabilidade muito grande, principalmente com relação às camadas mais baixas, né? Não quer dizer que nas outras também não tenha, tá? Mas nesse ponto a Lei Maria da Penha ela é muito utilizada, né? E também tem um outro aspecto que é os crimes de racismo, injúria, calúnia, né? Difamação, e que hoje está muito também sendo demandado, e que isso fere alguns entendimentos que são próprios do cidadão, que ele não sabe para onde que ele vai, se ele vai pegar uma notícia que ele vê e replicar isso na internet, e aí vai ser um crime de calúnia, de difamação. Enfim, você tem que conter ali no que você vai escrever para não falar bobagem, né? Para não ofender, né? O crime de racismo, ele não é só um crime que está voltado para a pessoa que é negra, não. O racismo está equiparado ali, por exemplo, você ofender uma pessoa pela religião que ela possui, né? Pela a classe que ela representa, né? Então, assim, a gente está vivendo num mundo que precisa de muitas informações para a gente poder sobreviver nessa cultura, nessa sociedade. E a forma que o professor entrar na escola e poder trabalhar em equipe com algum profissional da área jurídica e começar desde pequeno, começar a plantar ali, olha, os efeitos da Maria da Penha é um agravante, né? Um crime, por exemplo, uma lesão corporal leve no seio da família ali, ela não é uma infração de menor potencial ofensivo, ela vai pro rito lá, ordinário, é uma coisa mais grave. E nesse sentido a população precisa de aprender um pouquinho, Rafael. O que você acha de um movimento nesse sentido dos operadores do direito e até mesmo esses paralegais pudessem fazer esse trabalho de estar ali conversando, discutindo o assunto? Pois essa parte das escolas, como eu disse anteriormente, a própria OAB tem esse programa, né? É um programa pequeno ainda, mas ela tenta levar esse direito para a escola. Agora, sobre os paralegais, eu acho que tem o entrave jurídico, né? Da legislação que proíbe eles. Mas, na minha ótica, é a solução. Né? Você consegue fazer essa pessoa ajudar essas comunidades, né? De certa forma. Eu estou perguntando para você no sentido de
Uma coisa é uma pessoa que está dando uma consultoria jurídica, e essa é uma atividade privativa do advogado, portanto, é proibido para um cidadão que não é advogado exercer, que é a atividade de consultoria. Mas nós estamos falando aqui no sentido pedagógico, de preceitos básicos do direito. E mesmo assim ainda é proibido pela ordem? Pois é proibido, né? Mesmo dentro de sala de aula, por exemplo? Como professor, não, né? Se ele for professor, ele pode. Ele pode sem ser advogado? Pode ser advogado. Né? Então, um professor do ensino médio, ele pode dar noções de direito? Não, isso já acontece, né? Eu acho que no Enem, salvo engano, já cai algumas coisas, matérias interdisciplinares, principalmente com história, salvo engano, que já ocorre entre a relação entre a introdução do direito ali com história, né? Então, assim, mas o professor que está dando essa matéria ali, ele está dando o básico do básico, né? Ele não tem uma formação jurídica para falar com mais propriedade para essas pessoas, ou para os alunos, ou para a comunidade em si. Né? Mas veja bem, nós temos aí a Lei Maria da Penha batendo na porta. Sim. Nós temos aí várias legislações, né? Várias leis, né? Que estão aí o tempo todo no dia a dia das pessoas, e o professor não pode trazer isso para... Pode, mas aí eu te devolvo a pergunta. Qual professor que quer fazer isso lá de graça? É a minoria, né? Poucas pessoas vestem essa bandeira, né? Infelizmente a gente está numa sociedade que ela é individualista. Todo mundo olha para o seu próprio umbigo, né? Todo mundo quer o seu amanhecer do sol só dele, né? E não consegue olhar para o lado. Tá. Né? Rafael, vamos conversar aqui agora sobre a possibilidade de um jovem que está na comunidade com dificuldade financeira, com toda essa luta que nós temos mesmo, né? E pensa assim, eu quero ser um juiz, eu quero ser um promotor de justiça, né? Ou até mesmo eu quero ser um policial, que agora precisa também de alguns cargos, né? De você ter a formação em direito. Quer dizer, nesse sentido, assim, quais são as dicas que você dá para a pessoa sair de lá de onde você disse que saiu e chegar onde que você está hoje? Eu preciso de ter informações para eu conseguir entrar nessa seara do direito, né? Como que eu faço? Né? Quais são as dicas que você vai dar, Roberto? Assim, Luiz, essa pergunta é muito legal, assim, me fazem demais às vezes. Mas eu entendo que a primeira coisa é querer estudar direito. É querer sair daquela zona de conforto de onde você está, né? O pessoal fala assim, é o bichinho que pica, né? Vamos dizer assim. É possível? É possível. Eu e várias outras pessoas somos prova viva disso, né? Que é possível. Qualquer um sai de qualquer comunidade, a internet está cheia desses relatos. Eu acho que a pessoa, ela precisa querer, em primeiro lugar, fazer um plano de vida. Por exemplo, para eu estudar na faculdade, eu não tinha dinheiro, eu fiz cursinho para fazer o pré-vestibular comunitário. Foi lá que a pessoa me ensinou a fazer a redação, que tinha que a palavra bonitinha de primeiro lugar e fazer 4 tópicos. Foi comunitário. As premissas. A Carijosa ali, ó. Entendeu? Era alunos da Federal, alunos de graduação de português. Ia lá e eu não tinha dinheiro, eu quero isso e tô estudando. Me ajudou demais. Na minha época era mais difícil, na sua época, de fazer o vestibular. Eu lembro que para fazer a prova lá, eu tive que ler 3 livros de literatura. Fernando Sabino, Cecília Meirelles e mais um. Hoje não. Hoje tá muito fácil entrar na faculdade particular, né? Esse é um dos outros problemas que vale mais um programa. Mas é totalmente possível, né, uma pessoa querer estudar, porque no meu entendimento, todo mundo hoje tem um celular. Existem mais celulares que ser humano no planeta. E né? Conectado. E conectado. Conectado com as fontes de informação. Exatamente. Então, assim, é como essa pessoa que quer mudar a vida através do direito, quer ser o juiz, como que vai usar essa plataforma. A tecnologia chegou. A informação tá ali. Se você ir no YouTube, você vai ver N cursos gratuitos, bons. É só começar por ali. Isso é verdade. Né? Começa por ali. E assim, preciso fazer a matemática primeiro, português. Pô, começa por ali. Falta orientação, né? Exatamente. Rafael? Às vezes um núcleo, um polo, numa comunidade, sabe, uma ONG que possa fazer isso melhor para difundir essa informação, porque sim, é possível qualquer um fazer.
Olha, às vezes você está diante de uma situação que você vê um jovem perdido e que falta se dar para ele o caminho para ele poder ir. E acredito que deve ter muita gente que conseguiu lograr êxito com isso a partir de uma boa informação que ela recebeu como uma dica preciosa para trilhar o caminho certo. Sim, é verdade. Eu tenho exemplos assim, hoje eu posso falar que eu já saí dessas instituições, mas assim, eu já tirei muita gente do curso de Direito porque ela queria fazer veterinária. Uma conversa. Eu vi que o aluno não estava com bom rendimento, fui conversar com ela. Professor, sabe o que é? Eu não sei porque eu tô aqui. Eu gosto de animal, de bicho, eu queria fazer veterinária. Pus na cabeça dela, foi lá fazer. Tem um monte que é engenheiro, outro é arquiteto. Eu tenho N relatos assim. Então, assim, acho que o que precisa é aquele ombro amigo, uma boa conversa, um bom pão de queijo com café, que acho que as coisas vão resolver. Às vezes resolve de uma maneira simples, às vezes não. Deixa eu entrar aqui na internet e olhar aqui o chat. Professora Michele Christi, né? A mediação gratuita do TJMG são para poucos. A fila dura uns 2 anos e muitas vezes a pessoa não consegue. Isso. Né? As escolas têm que ter disciplinas de direito. Exato. Você imagina o relato da nossa ouvinte Michele. 2 anos. Professora Michele. Professora, desculpa. Professora Michele. Professora, mas ela tá coberta de razão. Imagina, se a pessoa tá precisando de um remédio que ela não consegue pagar. Imagina a gente tá numa comunidade dessa aqui. A pessoa tem um filho que tá precisando de um remédio que custa R$50 mil. Até ela entrar numa fila dessa, pra uma coisa, pode vir a falecer. É o que ela disse. A mediação gratuita do TJ são para poucos. A fila dura uns 2 anos. Aí você tá falando de um remédio, uma tutela de urgência? Como é que... A própria Defensoria Pública, a gente tanto defendeu aqui, eu tenho dó deles lá, porque quando você faz vai na Defensoria Pública, a pessoa já desanima, porque, nossa, tem que levantar 4 horas da manhã pra pegar uma senha pro cara me atender, o cara não sei o que lá, e volta lá. Até ela fazer isso, demora. O menino, já, por exemplo, se fosse o caso da nossa gestante, que a gente tava dando exemplo aqui, se você quisesse pedir um alimento gravídico, você não conseguiria bobear, o menino já até nasceu. Fazer 18 anos. É difícil. Por isso, esse paralegal poderia ser aproveitado. Deveria ser legalizado. Aproveitar esses centenas de bacharéis de direito estão aí, e bons. Tem muita gente boa que às vezes não passou no exame ainda por outros problemas que não é educacional. E outras vezes, não significa que todo formado em direito, todo bacharel em direito, teria que necessariamente fazer a prova da OAB e necessariamente advogar. Exato. Ele pode ser operador de direito de outras áreas. Olha, tem um exemplo clássico, acho que é no Canadá, salvo engano, mas lá, o paralegal, ele pode, entre aspas, fazer, chancelar autocomposição, acordo entre as partes. Mediação. Ele pode assinar. Bom, aí você pensa, ele vai fazer isso de qualquer jeito? Não, ele vai ser treinado, tudo, ele vai ter uma certificação para isso. Pode ser registrado até na ordem. Orientado. Ele não é advogado, mas ele vai ser orientado dentro de uma classe. Resolveria um pouco do problema? Creio que sim. Porque se Luiz, me permita falar aqui, se você for um pouquinho pro norte, do Brasil, de BH, não tem defensor público para esse tanto de gente, não. Ainda mais pro norte do Brasil. Muitos são colegas nossos, advogados, que é o famoso advogado dativo, que vai lá fazer o papel de defensor público. Que demora o juiz. Como é que funciona? O advogado particular, eu, por exemplo, me inscrevo como advogado dativo. Se disponibiliza. Né? Disponibilizo. Eu vou pegar um caso que o Estado vai mandar para mim, que era da Defensoria Pública. Que não consegue atender aquela demanda gigantesca, eu tô falando com você. Às vezes uma coisa simples. Simples, né? E o juiz vai me nomear e vai atribuir honorários. Esse honorário ficou congelado, pra você ter ideia. Aqui em Belo Horizonte, quase 5 anos ou mais. O advogado não recebia. Aí eu te pergunto, que advogado vai querer fazer isso e não recebe? Por quê? Ele precisa se alimentar, é a profissão dele também. É difícil a situação. Então falta, acho que, um pouco de políticas públicas viáveis para fomentar esse nicho, para a gente poder ajudar a social a ter acesso à justiça. Às vezes a gente realmente tem algumas situações em que a máquina jurídica do Estado, né, como um todo, né,
ela é muito complexa para poder atender essa quantidade de demanda, né? E aí ficam tendo aí ideias aí, atitudes e gestão e tal. Muitas políticas, né? E o que a gente tem que pensar é na população que mais precisa. É a população, exatamente. Não é uma atividade fácil. Hoje, né? ainda o acesso à justiça está mudando um pouco por causa da tecnologia, né? Hoje, qualquer pessoa que tem um problema, onde que ela vai em primeiro lugar? No doutor Google. E depois seja para jurídico. A segunda opinião, no doutor Yahoo. Pois é. Então, assim, eles vão lá. Lá, hoje, com a automatização da internet, dos escritórios, com esse tanto de robô que tá tendo para lá e para cá, então, primeiro advogado, a primeira dúvida que a pessoa está tendo é o Google. E ali, ela já começa a ter as primeiras orientações dela. E ali vai ter uma enxurrada de sites de advogado querendo captar. E é assim que é o mercado hoje. Né? Mudou demais. Talvez isso não seja o melhor caminho, né? Quando você pensa na justiça social, né? A gente tem que pensar, assim, atender as camadas mais pobres, que precisam mais de orientação, né? Sim, e muitas vezes não sabem entrar no Google e pedir essa informação. E como é já diagnosticado, os problemas bobos direito trabalhista, o cara não assinou minha carteira, o que eu faço? É isso, olha a pergunta. É coisa simples, entendeu? Olha, o pai não quer reconhecer meu filho, o que eu faço? Como que eu faço para pegar uma pensão alimentícia? Onde que eu vou? Olha o problema bobo que tá tendo ultimamente, que as pessoas nem estão sabendo, mas assim, compra e venda de carro, de veículo, em qualquer lugar, né? Custa fazer um contrato pequeno para resguardar as partes? Quem poderia fazer isso? Um paralegal, um operador do direito, não precisa ser um advogado para isso. Resolveria o problema numa comunidade. É verdade. Simples. É verdade. Coisas simples que a gente não precisaria de ter tanta demora assim, né? Porque é frustrante, né? Você pensar numa forma que vem a caducidade, a decadência, né? Assim, a decadência, a prescrição de um direito porque o cidadão não conseguiu meios para tal, né? De exercer o seu direito, né? Buscar justiça. Porque você precisa de ter ali um patrono ali para poder se defender. Exatamente. É muito triste. Isso é importante, isso que você está falando. Eu acredito que se tivesse um pensamento nessa direção do paralegal, poderia sim ser uma possibilidade de desafogar aí muitas questões que são pertinentes aí ao direito e aos direitos constitucionais mais básicos Você sociais. imagina a justiça do trabalho, que é a minha área que eu atuo. Quantos acordos você poderia fazer evitando levar para o judiciário? Pois tem muita coisa que não precisava né? A conciliação, a mediação. E olha pra você ver, a justiça do trabalho, ela é uma justiça que ela tem um justo postulante, que é isso, que não precisa de advogado, né? Até mas só no primeira instância ali. Isso, mas não precisa. É igual eu tô te falando. A maioria desses processos trabalhistas são coisas bobas. Coisas simples, coisas simples, né? Juizado especial, né? A mesma coisa. São coisas simples, né? Mas às vezes o procedimento, tanto de protocolo que tem que cumprir, torna a demanda difícil e inalcançável para as pessoas de baixa renda. Ô Rafael, o seu Instagram, ele é cheio de dicas sobre o direito, sobre o direito do trabalho, direito social, né? Dá o nome do seu Instagram aí pra gente poder entender isso e dizer por que você tomou essa iniciativa de ser um agente aí multiplicador do conhecimento na área jurídica. É engraçado, né? Esse Instagram era meu pessoal, eu postava fotos, como todo mundo, né? Mas todo dia eu começava a perceber que tinha perguntas lá no meu direct lá, o que eu faço com isso, o que é aquilo outro. Eu vi exatamente o que nós estamos conversando, são perguntas assim, às vezes simples, do dia a dia, né? Então eu tentei vários formatos e cheguei nessa modalidade assim, eu vou fazer pequenos tirinhas, coisas do dia a dia do mundo jurídico para dar umas dicas para as pessoas saberem o que elas querem de fato, qual que vai responder às principais demandas, seja de direito do trabalho, direito do consumidor. Qual que é o seu Instagram? É meu nome e sobrenome, é difícil, né? Então vamos lá, vou soletrar isso aí. Rafael com PH e Suertes, SWERTS. Fala de novo aí. Rafael Suertes. RAPHAEL, sobrenome que é difícil, né? SWERTS.
SW. RTS. Swertz. Rafael Swertz. Rafael, muito obrigado pela sua vinda aqui, nos esclarecer com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua história, principalmente, de luta, a sua história de exitosa, de vencer. Um cara bacana demais sua presença aqui, viu, Pedro? Muito obrigado por você ter essa disponibilidade de vir até aqui na rádio, né? Ceder um pouco do seu tempo para a gente poder discutir e colocar esse assunto na pauta para a gente poder pensar em soluções para melhorar a cidadania, melhorar as condições sociais, né? Para as pessoas que estão aí precisando de uma forma de orientação jurídica, para você que está aí querendo estudar, para não parar de estudar e correr atrás dos seus sonhos e realizar e conquistar a sua vida. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães e coordenação de Deisiane Avelino, com apoio cultural da Faculdade Multivix EAD Polo Santo Antônio, fica por aqui o programa Educação é para Todos, que volta na próxima quinta-feira e com o professor Cláudio Magalhães trazendo as notícias da educação no mês de abril. Um forte abraço e até quinta-feira às 4h. Muito obrigado, pessoal. Autêntica. FM. Autêntica FM. Apoio Cultural Autêntica